janeiro acabou e com ele foram as leituras que eu fiz naquele mês. E esse é o vídeo de hoje, que eu vou mostrar pra vocês o que eu li em janeiro e dar um spoiler assim do que eu vou ler em fevereiro. Opa, tudo bom? Eu sou a Ellie, esse é o seu, o meu, o nosso canal. No vídeo de hoje vou mostrar pra vocês o que eu li em janeiro, o que eu gostei, o que eu não gostei, a história mais ou menos, quantas margaridas que eu dei, que pra quem não sabe eu avalio margarida aqui. É uma frescurinha que eu gosto de fazer, tá? De respeito. Bom, então vamos lá começar. Mas deixa eu atrapalhar essa vida só um tiquinho. Deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nada. Me acompanhe nas redes sociais que eu também costumo produzir coisa pra postar lá. E é isso, agora vamos parar de enrolar e bora lá pras minhas leituras de janeiro. E no final eu vou dar um spoiler das de fevereiro. Bora lá? Bom, a nossa aventura começa dia 29 de dezembro, porque eu comecei, era óbvio que eu não ia acabar esse calhamaço. Comecei ele no final de dezembro e terminei em janeiro, então faz parte da TBR de janeiro. Terminei em janeiro, é da TBR de janeiro. Esse livro foi lançado ano passado e eu queria muito ter lido ele, ter colocado ele nos melhores do ano. Simplesmente tô apaixonada nessa história e já quero a continuação que vai sair esse ano. À vontade de muitos. Colega, maravilhoso, tá? Esse livro, ele tem um universo, um sistema de magia um pouco complexo. Então assim, eu teria que fazer uma apresentação de explicar pra vocês, desenhar. Realmente é muito complexo, eu demorei muito pra entender. Acho que eu só peguei, assim, o que era a mesma história lá pra metade, assim. Mas eu garanto pra vocês que quando vocês entenderem, vai valer a pena cada página, mesmo sendo 772, tudo bom? Mas eu vou tentar explicar aqui resumidamente. Capaz de cair. Tem dar spoiler pra vocês, pra ver se instiga aí a sua curiosidade pra você ler. É um livro um pouco salgado. Eu vou ficar um tempo sem comprar livro por causa disso aqui. Vale a pena cada página, cada centavo. Bom, aqui a gente vai acompanhar uma sociedade que é baseada na vontade. A vontade de muito, tudo bom? Não quero falar nada não. O que é a vontade? A vontade basicamente seria a sua força vital. E pensa como se fosse numa pirâmide. Quanto mais pra baixo da pirâmide você tá, mais fraco, vamos dizer assim, você é. E quanto mais pra cima, mais poderoso você é. Por quê? Porque as pessoas de baixo da pirâmide têm que ceder metade da sua vontade, ou seja, metade da sua força vital para as pessoas de cima. As classificações, a gente tem os... Peraí, que são muitos nomes, tá? Porque, meu Deus, eu não sei nem se eu vou pronunciar certo, tá? Já aviso. Vou começar da base da pirâmide pra cima. A gente tem aqui, ó, oitavos, sétimos, sextos, quintos, quartos, tértios, dímidos e príncipes. Quanto mais pra cima, mais vontade você recebe, entendeu? Aqui a gente vai acompanhar o personagem principal, que é o Vice. Ele é um órfão. Todos os órfãos recebem esse sobrenome solo. Ele trabalha ali num presídio onde as pessoas são colocadas em sapadores. É basicamente um aparelho que suga a sua vontade, ou seja, suga a sua força vital. Então ele tem a vida dele ali trabalhando nessa prisão e morando no orfanato, até que um dia um Quintus vem visitá-lo e toda a vida dele muda, porque o Quintus coloca toda uma missão pra ele fazer, sabe? Porque esse Quintus, o irmão dele teve uma desvida, vamos dizer assim, muito misteriosa. Todo mundo fala que ele se sui, mas o irmão dele não acredita nisso, que é esse Quintus que adotou ele e pede pra ele investigar a morte do tio, né? E aí coloca ele numa academia, coloca ele pra investigar os mistérios por trás dessa academia também, porque foi nessa academia que o irmão dele teve essa desvida misteriosa. Assim, eu confesso que nos primeiras 100 páginas, assim, eu tava achando bem parado, bem chato. E eu tava com muito medo de não gostar, porque o valor desse livro não é nada barato. Recomendo, de verdade. Assim que ele entra na academia, você não tem um pingo de paz, porque ou eu tava lendo o livro ou eu tava pensando no livro. Esse livro aqui alugou um triplex na minha cabeça, porque eu não conseguia parar de pensar nele. Esse aqui com certeza foi 5 margaridas e favoritado. Não tem como dar outra nota. Eu cheguei a uma média de 150 páginas por dia e eu nunca cheguei a isso. Eu li esse livro em menos de 10 dias, porque eu engoli. Simplesmente por isso, eu engoli. Foi a primeira leitura do ano, a gente já começou com um 5 e favoritado. Obrigado, Mó. Maravilhoso, tá? O próximo que eu peguei foi um que eu sempre tive curiosidade, que é Daisy Jones and the Six. E agora eu tô doida pra ver a série, porque eu gostei. Vamos lá. Pra quem tá fora da Terra, nunca ouviu falar em Daisy Jones and the Six, aqui a gente vai acompanhar uma banda que, antes que perguntem, é fictícia, mas do jeito que você se empolga com os integrantes da banda, parece muito que ela existiu. Aqui a gente vai acompanhar essa história dessa banda. É toda em forma de documentário, de entrevistas de todos os membros da banda. Todos não, tá faltando um aqui. Explicou por que ele não tava. Aqui a gente vai acompanhar os The Six. Os The Six, eles são uma banda de rock ali, são 6 pessoas. E a Daisy Jones é uma artista solo, independente, que todo mundo ficava encantado pela voz dela, amava o trabalho dela. E aí surgiu a oportunidade da Daisy Jones fazer uma colaboração com os The Six e acabou que fez tanto sucesso que a Daisy entrou na banda e virou Daisy Jones and the Six. E bom, a partir desse momento onde eles começam a ser Daisy
Daisy Jones and the Six é que os problemas começam a acontecer, sabe? Muitos dramas, muitas brigas, muitas tretas, muitas coisas, muita coisa. E bom, aí a gente já sabe, tá escrito aqui atrás o que eu vou falar agora, tá? Mas a banda acabou e é que vai contando tudo o que aconteceu desde a formação da The Six até virar Daisy Jones and the Six até acabar tudo indo pelos ares. E os motivos pra tudo isso acontecer. Ok, vamos lá. Eu gostei dos personagens, me empolguei muito com cada um deles. Eu já sabia que a banda ia acabar, porque já tava escrito aqui. Eu fiquei triste, sabe? Do jeito que aconteceu as coisas. E eu não posso falar o motivo pelo qual a banda acabou. Quero ver a série. Eu já quase chorei no livro, que dirá na série. Esse aqui eu dei 4 margaridas e meia, só porque eu fiquei realmente muito triste. Eu me apeguei pra depois Mas bem que eu já sabia o que ia acontecer. Mas mesmo assim, eu tava muito afim de começar uma saga que já tava esperando ali na minha estante há muito tempo. Eu comprei o box dessa saga todo numa promoção da Amazon. Um tempão falando, depois eu leio. E aí chegou o momento dessa saga e eu queria muito já ter lido antes, porque maravilhoso, tá? Eu tô falando de Estilhaça-me. Gente, eu não li a saga toda ainda. Nesse momento eu estou em Incendeia-me, que é esse daqui, é o volume 3. Eu pretendo acabar ele hoje, falta menos de 100 páginas. Inclusive eu já dei um spoiler da leitura de fevereiro, tudo bom? Bom, aqui é uma fantasia, ou uma distopia. Gente, eu não sei essas classificações, ou é uma fantasia ou uma distopia, mas eu acho que é uma fantasia. São pessoas com poderes. Aqui a gente vai acompanhar a personagem principal, que é a Juliette, que não é a Juliette, tá? A Juliette Ferraz, ela tem um poder que ela sempre considerou uma maldição, que é qualquer pessoa que tocasse nela ia de arrasta. Mas assim, tinha umas regras, por exemplo, tinha que tocar exatamente na pele dela, não podia ter um casaco, um vestido, sabe, qualquer pano no meio. Bom, e aí ela teve uma vida sofrida por conta disso. Quando começa o livro, ela está presa em um hospital psiquiátrico, que acham ela nociva pra andar na sociedade, e ela mesma também se acha muito nociva, não quer tocar em ninguém. Os pais abandonaram ela, todo mundo abandonou ela nunca teve ninguém. Até que um dia colocam um colega de quarto no quarto dela, lá do hospital psiquiátrico. E ela ficou, tipo, tão maluco de botar alguém aqui, eu posso acabar com esse cara. E aí ela começou a acostumar com a presença dele, começou a acostumar com a companhia dele e reconheceu que ele era um cara com quem ela estudou na época da escola. Isso foi muito carioca, mas eu sou. E aí um dia chega um cara, fala que quer usar ela para o restabelecimento, que é o governo que ela simplesmente odeia, que tirou tudo dela, que fez tudo isso com ela, e queria usar ela como arma pra poder conseguir o que o restabelecimento quer. Era isso, ela voltava pro hospital psiquiátrico. Então assim, muitas opções, né? Bom, e aí a princípio ela odeia esse cara, que é o Warner. Aí ela começa a se envolver ali com o cara que era o colega de quarto dela, que é o Adam. E ela começa a ficar tipo, eu e Adam contra o mundo, e cadê o Adam? Eu quero proteger o Adam, eu não posso tocar no Adam, até que ela descobre que ela pode tocar no Adam. Ele também tem alguma coisa ali que permite que ela toque nele. E aí acontece muitas tretas, é muito bom. 5 margaridas, com certeza, favoritado. As leituras desse mês estão muito boas, já vi. Tô no céu, cara. Tô no céu com essas leituras, estão muito boas. Em seguida eu peguei o Unifica-me. Esse aqui tem o conto 1.5 e o 2.5. Aqui a gente tem um conto. Primeiro é o Warner, que o Warner, ele é o chefe do Regimento 45, que é onde ela se encontra. Foi ele que pegou ela lá do hospital e disse que queria usar ela como arma. Acontece uma coisa ali no final do primeiro, que a gente pensa que ele foi de arrasta, mas ele mostra que, olha, não fui de arrasta, estou aqui. Aí tem um conto narrado por ele explicando o que aconteceu. Bom, aí esse é 1.5, que é o Destrua-me. Que aqui tem o Destrua-me e o Fragmenta-me. Aí os dois é o Unifica-me. É muito nome, gente, perdido. A gente já volta que a gente tem que falar do 2.5. Agora a gente tem aqui o Liberta-me, que é o volume 2 de Estilhaça-me. Aqui foca bastante, como é que eu vou dizer sem dar spoiler? Cara, não é a primeira fantasia que vocês vão ver de pessoas com poderes tentando derrubar o governo. Em A Rainha Vermelha a gente tem isso. Em Trono de Vidro também tem isso. Então assim, o povo da fantasia adora derrubar o governo. Ela começa a querer aperfeiçoar o poder dela, ela encontra os rebeldes do restabelecimento, que são as pessoas que querem derrubar o governo. E aí começa muito a focar, assim, na pessoa que ela é, tipo, ela tentando se descobrir, tentando descobrir os limites do poder dela, tentando dar um jeito de não machucar as pessoas ao redor dela. Aí esse povo dos rebeldes aí, eles têm tecnologias que ajudam ela a se cobrir pra ela não machucar ninguém, então ela começa a conseguir tocar nas pessoas sem machucar ninguém. Ela começa a descobrir os limites dela e começa a se valorizar. Porque ela sempre botou as pessoas acima dela mesma, o bem das pessoas
acima dela mesma. Só que, tipo, onde que ela ficava nessa história? Foca muito nessa parte. E aí a gente volta o cão arrependido aqui para o Fragmenta-me, que é o ponto 2.5. Então, acontece uma parada ali no final do Liberta-me, que é que nem o Destrua-me, sabe? Aí aqui conta no Fragmenta-me o que aconteceu, assim, com outras pessoas durante aquele acontecimento ali, e foi narrado pelo Adam, que é o colega de quarto dela, que podia tocar nela. E é só isso que eu posso contar. Ai, eu não posso falar muito, é isso, gente. E pra finalizar o mês de janeiro, porque assim, vamos considerar que eu li um calhamaço de quase 800 páginas, então não deu pra ler muito. Pra finalizar o mês de janeiro, eu comecei a ler um box, porque esse box já tá ali há meses na estante. Eu falei, vou começar a ler esse querido. E eu comecei, que é o box de Sherlock Holmes, da editora HarperCollins, né? É Arthur Conan Doyle. Eita, fia! Arthur Conan Doyle, que ele é Sir, né? Ele recebeu o título de Sir. Ele é um escritor escocês. Então, Sherlock Holmes é escocês. Tudo bom contigo? Se não tá sabendo, tá sabendo agora. Aqui a gente vai acompanhar o Sherlock Holmes, cara. Não preciso falar muito de Sherlock Holmes, né? Mas, tipo assim, conta todas as aventuras do Sherlock Holmes no ponto de vista do Watson. O Watson, ele é um médico que trabalha ali na cidade e tá querendo um lugar pra morar, mas ele queria dividir o aluguel pra não ficar tão puxado. Aí ele conversa com um cara sobre isso, que ele queria alguém pra dividir o aluguel, e aí esse cara apresenta pra ele o próprio Sherlock Holmes. E eles começam a dividir o apartamento, dividir o aluguel e se tornam grandes amigos. Aí o Watson, ele nunca entendeu assim muito bem o que o Sherlock fazia. Mas aí o Sherlock, com o passar do tempo, começou a confiar nele e começou a deixar ele participar dos casos dele. E aí ele catalogou tudo, ele escreveu tudo, todos os casos dele, depois que já estavam resolvidos, claro. Começou a pegar também umas artimanhas do Sherlock pra poder pegar quando alguém tava mentindo, por exemplo. Ficou uma amizade muito linda. Em um desses casos, o Watson acaba conhecendo uma moça e se casando com ela. E aí ele fica eternamente grato ao Sherlock, porque por causa dele ele conheceu a esposa. Então, tipo, ai, gente, é muito bonito. A única coisa que me incomodou nesse livro, e foi só por isso que eu dei 4 margaridas e meia, é a diagramação. Gente, sério, eu lia 5 páginas e ficava com dor de cabeça, precisava dar um tempinho. Diagramação com letra muito junta me dá dor de cabeça. É tão mais tranquilo, por exemplo, que olha a estilhaça. É um espaço maior, sabe? Então, assim, eu leio 100 páginas desse aqui, eu nem sinto. Foi o que eu fiz ontem, inclusive. E hoje também quase eu li 100 até agora, mas eu ainda vou ler mais. Agora eu leio 5 dessa aqui, eu fico com dor de cabeça. Isso é bem louco, inclusive. Mas enfim, aí eu terminei esse livro, eu não vou mentir pra vocês não, eu terminei acho que era dia 3 de fevereiro. Eu passei do limite que eu podia, que era pra ler em janeiro. Eu amei. E tem um detalhe, tá? Ele não fala elementar, meu caro Watson. Isso foi uma criação do filme. Tudo bom contigo? E essas foram as leituras de janeiro. Agora eu vou dar um little spoiler sobre a Tibiarra de fevereiro. Alguns livros eu já até terminei, mas eu não vou falar pra vocês qual que eu li e qual não. Aí vocês esperam no final do mês. Aí vai ter um livro igualzinho a esse, que aí eu vou falar das leituras de fevereiro e dar um spoiler das de março. Em fevereiro, eu quero começar um projeto que eu vou trazer aqui pro canal daqui a um tempo, que são livros curtos pra fazer as pessoas criarem o hábito de leitura. Então, esse mês eu escolhi 2 livros curtos pra começar esse projeto, mas eu ainda não vou fazer o vídeo falando sobre esses livros curtos, porque eu quero juntar uns 10, aí uma quantidade maneira. Então vamos lá, esse mês começando, eu escolhi O Pequeno Príncipe, tem 95 páginas, e cara, sério, é muito linda essa edição. Eu peguei na promoção da Amazon, e tipo, é linda demais, sabe, as páginas desenhadas do Antoine de Saint-Exupéry. Eu não faço ideia se tá certo, tá? Mas a gente tenta. Bom, então aí tem esse daqui, então, assim, é bem curtinho, 95 páginas, acho que dá pra ler em um dia, assim, mais ou menos. Eu escolhi outro também, pequeno, que é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Inclusive, ontem eu comprei, 1984, tá até aqui, mas eu vou fazer unboxing. 90 e poucas páginas também, esse aqui tem 96, eu acho. E eu só sei que tem bicho. Tem um porco aqui na frente e aqui tem um porco, uma vaca e um galo. Elogiam muito a Revolução dos Bichos, então vamos ver. Aí eu também escolhi pra esse mês esse daqui, Incendeia-me, que é o volume 3 de Estilhaça-me, porque eu quero muito curtir essa saga, então eu coloquei assim uns 3 livros mais ou menos só em cada mês, e aí em março eu vou terminar. Incendeia-me, o jeito que acabou Liberta-me, meu amigo. Incendeia-me deve estar maravilhoso. Eu tô quase acabando, inclusive, tá? Minha leitura atual. Pretendo terminar hoje, mas vamos ver. E aí também coloquei o volume 4 de Estilhaça-me, que é o Restaura-me. Gente, esses zóis são lindos demais. O próximo eu vou pegar uma coisa mais levinha, que é ali uma comédia romântica de Natal, que é Com o Coração nas Nuvens. Sim, eu vou ler um livro de Natal em fevereiro, tudo bom? Esse aqui foi presente de Natal do meu namorado. Imagina que seja que nem aquelas comédias românticas de Natal da Netflix, seja bem levinho. E aí, como eu gostei muito do volume 1 de Sherlock Holmes, a gente vai pro volume 2, né? Que é o que acontece quando a gente gosta muito de uma saga, a gente continua. Aí esse aqui é o volume 2 de 4 volumes do Sherlock Holmes. Esse aqui é um pouco mais curto que aquele, eu acho que o primeiro é o maior volume de todos. E esse aqui pra mim é o mais lindo, porque assim, é azul. Eu amo azul. E pra finalizar esse vídeo, o que eu acho que vai dar pra ler
esse mês, mas não tenho certeza, então eu vou deixar aqui como um talvez. São esses livros aqui, eu ganhei de presente do meu padrinho. Eu descobri que isso aqui é uma relíquia, que são as Crônicas de Spiderwick. Então aqui a gente tem o volume 1, que é o Guia de Campo, o volume 2, que é a Pedra da Visão, o volume 3, que é O Segredo de Lucinda. Será que é a tia Lucinda lá do chão? Com certeza não. O volume 4, que é a Árvore de Ferro. Eu tô tentando imaginar a Árvore de Ferro. E o volume 5, que é A Ira de Mulgarath. Eu já vi o filme de As Crônicas de Spiderwick, mas é um filme bem antigo e eu vi tem muito tempo. Então vai ser uma leitura de boa. Cada volume tem, assim, em torno de 100 páginas e, tipo assim... Sabe? Tem imagens, então provavelmente eu vou ler um volume por dia. Isso se der pra eu ler esse mês. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Essa foi a atualização, assim, das minhas últimas leituras. Caso você tenha ideia de alguma coisa pra me indicar, algum vídeo pra eu fazer, tipo, mostra, sei lá, filmes que te fizeram de idiota, te fizeram de trouxa. Tem uma lista. Recomenda livro de suspense, entendeu? Se tiver qualquer coisa assim, uma sugestão, alguma coisa pra me indicar, pode mandar. Os comentários são livres. Só não pode me xingar, tá, gente? Ajuda muito a minha autoestima. E é isso. Deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Me acompanhe nas redes sociais pra não perder nada. E eu acho que vocês repararam que agora no canal a gente não tem mais vídeo quarta, era só em janeiro. E agora a gente voltou com os vídeos só aos sábados, 18 horas. Eu até coloquei lá no banner do canal pra vocês não esquecerem que é todo sábado às 18 horas. Não esquece. E é isso. Um beijo e eu te vejo por aí.